Olha, eu acho que esse jogo tem uma polêmica maior no começo, tá? Na expulsão do Jair Ventura. Porque se você vai expulsar o Jair Ventura por reclamação aos 13 minutos, você tem que manter o mesmo critério e expulsar o Tite. O Tite não tem nada que ter a atitude que ele teve contra a expulsão do Jair. Então, na minha visão, começa aí a arbitragem a se perder. Esse lance, por que demorou tanto no VAR? Porque nós insistimos no Brasil, e eu conversava ontem à noite com o presidente de clube sobre isso, que o VAR ele quer convencer o árbitro. Ele não quer apenas mostrar as imagens que tem e deixar o árbitro de campo definir. Por isso que o Klaus é disparado o melhor árbitro que usa o VAR no Brasil. Porque ele não segue tudo. Nós continuamos aqui, e se vocês ouvirem os áudios de VAR, e eu tenho certeza que vocês estão acompanhando, é bizarro. Foi pênalti, não foi? É uma gritaria em cima do árbitro que só tem uma imagem de campo e que fica no inconsciente. Como é que eu vou discutir com quem tem 8 imagens na cabine? Então, essa demora, para mim, passa uma ideia do convencimento de uma situação. Levando em consideração, lembrando a vocês, que lances interpretativos não são um protocolo de VAR. O VAR tem que chamar em erros grosseiros. E nós estamos chamando, por isso que demora 6, 7, 8 minutos, gente. É esse que é a grande questão. Se você me perguntar, lembre que tem uma mudança na regra. Antigamente, quando o jogador se machucava, o árbitro não levava em consideração aquilo, tá? Para mostrar um cartão ou não, para mudar de cartão amarelo para vermelho. Hoje mudou. Tá? Hoje, inclusive, ele pode relatar, ó, tal entrada de cartão vermelho provocou, sei lá, um corte no rosto, um corte na boca, pode e deve, para facilitar o tribunal depois nesse julgamento. Eu marcaria a penalidade, mas acho que é muito interpretativo. Também já tentaram me convencer com ótimos argumentos que não foi. Mas eu acho que há o gesto em si que não é um gesto natural. O que você achou, PVC? Eu não achei pênalti, mas porque pênalti, falta sem querer também é falta, mas eu não acho o movimento de falta. Eu acho que ele sobe e desce o cotovelo dele e bate na boca do Bruno Henrique. Até me chamou a atenção, e é um erro meu da observação da jogada na hora, porque não me parecia que tinha o cotovelo atingido a boca, o rosto do Bruno Henrique. O Bruno Henrique cai com a mão no rosto. Ele cai com a mão no rosto, de um modo geral, mas de fato pegou a boca, senão não tinha cortado a boca. Eu não acho correto você julgar a consequência do choque. O certo seria julgar o choque. Se ele foi faltoso, se ele foi intencional ou não, para levar em consideração o cartão. E o Manguinho, para mim, sobe para tentar atingir a bola e, ao descer, como estava o braço aberto, por causa acerta o Bruno Henrique. Não me parece um lance de falta, mas é um lance difícil, não é um lance fácil, não. Não é um lance simplesinho de dizer, não, é o que o Weber está dizendo, é um lance de interpretação. E por ser um lance de interpretação, como o árbitro estava difícil para a jogada, não era para ser um lance de VAR. Acho diferente do lance do Klaus da semana passada na final do Campeonato Paulista, que para mim era um lance de VAR, porque o Klaus não estava posicionado a ponto de ver o choque do João Paulo com o Endrick. Então, essa para mim é a diferença. Aqui na nossa enquete, André, não arbitragem errou 66%, achando que não foi pênalti para o Flamengo. Você quer desempatar aqui no nosso 1-1? Eu tô com PVC, eu pergunto ainda, esse lance fora da área, o árbitro marcaria falta? Eu imagino que não. Chamaria até o atendimento pro Bruno Henrique, mas acho que não marcaria falta. Então, assim, dentro da área, o lance é um movimento muito do que ele está fazendo para aterrissar. Então, não marcaria esse pênalti. E o que mais me chama a atenção, ou me chamou a atenção, ontem pós-rodada, eu recebi muita mensagem
de jogadores, de pessoas dos clubes, né, dirigentes dos clubes, e não estou falando dos clubes que se sentiram afetados pela arbitragem, no geral, assim, eu recebi mensagens de dirigentes falando, nossa, como essa primeira rodada foi ruim, e até foi curioso que um dos dirigentes me mandou mensagem dizendo assim, a imprensa precisa se posicionar mais contra esses erros de arbitragem, o CNM precisa ser cobrado. E eu também respondi dizendo, os clubes também, né, têm o dever de se unir e fazer reclamações, não só nota quando se sente prejudicado. Então, assim, essa primeira rodada ali, papo mesmo de bastidor, gerou chamou muita atenção de muita gente do futebol, reclamando da arbitragem, reclamando desses lances e de como os árbitros levaram esses jogos nessa primeira rodada do Brasileirão. O triste é que a gente tá com saudade, né, do campeonato, a gente vem falando isso desde janeiro, desde dezembro, quando acabou. Tem tempo para as coisas se arrumarem, mas não temos liga, ninguém se une, ninguém batalha realmente pelo que importa, e a gente continua com os mesmos erros e os mesmos gramados, temporada após temporada. É triste de ver, né, principalmente para quem curte Campeonato Brasileiro, como eu, por exemplo. A gente tem mais um lance desse jogo, antes de passar para as próximas polêmicas, que são muitas, tá? No final do primeiro tempo, antes, né, dessa expulsão, o Alex derrubou o Pedro fora da área, e aí o árbitro desse jogo, que é o André Luiz Policarpo Bento, deu o vermelho. E nessa, Alfredo, ele acertou? Olha, nós vamos entrar outra vez naquilo que o PVC estava falando, que é muito subjetivo. Né? Por exemplo, o movimento natural naquele lance anterior. O que é movimento natural? Né? Por que ele marcou, que ele tomou esse cartão vermelho? Ele interpretou o quê? Que era uma jogada de progresso para gol, não precisa ser uma jogada violenta, ok? Na minha visão, é exagerada, tá? Apesar do Pedro ter posse de bola, que a regra também fala, tem que estar de posse de bola, não é verdade? Ela não pode estar quicando, tem que estar no chão, ele com a posse, quer dizer, é um monte de coisa subjetiva, mas eu acho que nesse ponto, eu não mostraria o cartão vermelho. Acho exagerado, porque entendo que no primeiro tempo, nós tivemos duas entradas, tudo bem que não era uma jogada clara de gol, mas tivemos duas jogadas muito mais violentas no meio de campo, que nem cartão amarelo receberam. Então, essa falta de critério que me assusta, e assusta bastante. Boa. Eu também estou assustada. E foram recordes de cartão, né, nessa rodada, PVC? Foi. O maior número de cartões amarelos e vermelhos foram 84 cartões, sendo 76 amarelos e 8 vermelhos. É recorde, o maior número desde 2015. Não tinha cartão numa jogada. E eu fiquei com uma pergunta que o Loebrin talvez possa ajudar a responder. Isso é culpa dos árbitros ou dos jogadores? Eu acho que nós temos um conjunto aí, tá? Porque eu vejo jogadores muito inseguros com a arbitragem, PVC. Né? O que me passa quando você assiste, por exemplo, uma Premier League, uma Bundesliga, você percebe que os jogadores eles têm uma confiança no trabalho do árbitro. Eles sabem que pode acontecer um erro ou outro, que faz parte de qualquer profissão, mas não que seja feito de uma coisa sem você... Então me passa uma ideia, né? Me passa uma ideia que os jogadores estão... Ixi, agora acho que travou. Alfredo, vou pedir para você... rapidinho para você, só se ele estiver ouvindo a gente, para ele reconectar. Tá. Então, desculpa. Arredondar. Diz. Eu acho que é um conjunto. Existe um conjunto. Os jogadores têm uma parcela de culpa, sim, que também passa por uma questão de comportamento, que é um comportamento diferente que nós vemos, por exemplo, nos grandes campeonatos europeus, mas passa por uma insegurança que os árbitros estão dando ao campeonato. Então, os jogadores estão meio perdidos. Né? Eu percebi isso no jogo do Corinthians Atlético. O jogador não sabe até onde pode ir, até onde pode reclamar, que tipo de falta ele está julgando ou não violenta. Você tem 11 cartões num jogo e a falta do Fagner não é para cartão vermelho. Então, o jogador fica perdido. Então, eu entendo, PVC, que é um conjunto de fatos. A arbitragem e comportamento de jogadores faz parte disso. E outra pergunta, é mais ou menos assim, né? Na Europa, você sabe que
se o árbitro cometer o erro, aqui a gente acha que é quando o árbitro cometer o erro. A diferença é só a conjunção. Você achou que o impedimento marcado no gol do Baralhas aos 37 do segundo tempo foi bem marcado? Olha, eu não vou... você com o instrumento, né, com o software que o VAR tem, eu não vou nunca discutir com a tecnologia, desde que ela seja bem aplicada, que esteja bem aferida, aquilo que você faz antes do jogo. Então, eu vou ficar sempre com a decisão da tecnologia. O André tocou num ponto muito importante aí, que é o posicionamento dos clubes só depois que começa o campeonato. Eu não vi falei ontem com o presidente do clube, falei, escuta, vocês reclamaram o ano inteiro de arbitragem. Antes de começar o brasileiro, teve um presidente, um só, hein? Estou falando a maioria, que foi a CBF, com o protocolo de VAR, e perguntou, onde é que está escrito aqui que o VAR tem que interferir em lances interpretativos? Então o André tem toda a razão, que o comportamento, a reclamação, tem que ser uma coisa geral, não só quando me afeta. Porque é o que está acontecendo no Brasil de novo. E o torcedor, o consumidor final, que é o torcedor, já está reclamando muito. Você vê as redes sociais hoje, todo mundo se sentindo lesado de um jeito ou de outro. Eu fico com a tecnologia nesse lance, porque eu entendo que aí não vou discutir com o software. Tanto é nisso que você falou, né? O Tite depois elogiou a arbitragem. Falou que foi uma arbitragem ok, né? Ele não foi expulso, né? Não, ele tinha que ser expulso. Domitila, ele tinha que ter sido expulso. A atitude dele na expulsão do Jair Ventura não pode, está na regra. Se eu vou expulsar o PVC por reclamação, ok? Eu vou lá e expulso o PVC por reclamação. Se o André entrar no assunto, que não é nada com ele, tiver uma reclamação assintosa, apontando para o quarto árbitro e para o representante do jogo, não concordando como se ele fosse o juiz. Não o árbitro, mas o juiz. E eu não vou expulso, no final do jogo eu vou elogiar uma barbaridade. A arbitragem foi maravilhosa. O Vasco venceu o Grêmio por 2-1, também com polêmica de arbitragem. O Lucas Piton tocou com o braço na bola. O árbitro, Flávio Rodrigues de Souza, foi chamado pelo VAR, mas muitos minutos perdidos aí nessa análise, e decidiu no final que foi acidental. E não só isso, ele foi no meio do campo e comunicou essa decisão para a torcida presente no estádio. Uma super novidade, hein, PVC? Olha que novidade bacana aí. Tanta coisa para melhorar, a gente tem essa novidade para anunciar. Vamos ver o árbitro anunciando a decisão primeiro, e aí eu quero saber a opinião de vocês. Tá chegando. Não chegou ainda, PVC. Mas você gostou dessa novidade? Eu acho que tem que ter. Não tem que melhorar a arbitragem, né? Se for dizer não pênalti, decisão não pênalti. Se ele não souber se é pênalti ou se não é pênalti, não adianta nada. Ele vai anunciar apenas. Mas é bom se comunicar com o árbitro. É bom para quem está no estádio. Muitas vezes quem está no estádio, sem comunicação, ele não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes acontece não saber o que está vendo. Então, é importante para a comunicação de quem está no estádio. Agora, para o jogo, o VAR funciona onde os árbitros são bons. Alemanha e Inglaterra, principalmente. E olha que a gente viu na Champions League a lambança da semana passada com o árbitro sueco Glenn Nyberg, que não deu o pênalti do Gabriel Magalhães, né? Metendo a mão na bola. Agora, sobre o lance, você acha que foi acidental mesmo? Eu achei Alfredo, que a discussão depois do áudio do VAR liberado pela CBF, me pareceu que quando ele foi olhar o lance, ele já tinha concluído na decisão dele. Você não teve essa sensação também? Não, tive sim. E eu concordo 100% quando você fala, né, que tem coisa... Você não sai com o seu carro na quarta marcha. Você sai primeira, passa para a segunda, para a terceira. Nós temos que acertar o processo do VAR, que está errado desde o começo, que o PVC tem razão. É importante você informar o torcedor o que está acontecendo.
Mas eu só posso informar o torcedor se ele também conhecer qual é o processo. E no Brasil estamos num processo diferente. Eu não marcaria, tá? Mas acho que a CBF vender como a grande novidade do VAR neste ano, nós vamos informar para o torcedor, na minha visão, está sendo lesado. Porque o VAR brasileiro, o PVC tem razão. A Itália, por exemplo, o VAR é horroroso. Em Portugal, o VAR é horroroso. Mas na Inglaterra, principalmente, e na Alemanha, é aquilo próximo que a FIFA quer. Então, se você está enganando o torcedor com o VAR brasileiro, né? Com o VAR, um Frank VAR que nós temos aqui, mas o importante é que a novidade esse ano é que nós vamos informar a decisão do árbitro. Desculpe, eu acho que nós estamos pulando etapas. Eu também não marcaria penalidade, mentira. Fica um jogo chato, né, Hernan, além de tudo, porque demora muito. Os jogadores não ajudam, os técnicos não ajudam, o VAR não se ajuda, e aí a gente fica aqui falando de coisas aleatórias e não de futebol. Não, e o curioso é que, assim, a gente está falando de árbitros, por exemplo, o Flávio Rodrigues de Souza, que apitou a final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo, foi eleito o melhor árbitro do estadual mais difícil do país, mais competitivo. E assim, a questão não é atacar nos árbitros, e sim na comissão de arbitragem, porque é aquela velha história. Vamos transferir para o mundo da bola rolando. Por que o São Paulo, a torcida quer a demissão do Carpini? Mas a torcida cobra, de fato, quem contratou o Carpini? Então é a mesma coisa na questão da arbitragem. Precisa melhorar a arbitragem? Precisa. É feito um trabalho de pré-temporada, de questões físicas, eles têm que atingir o objetivo, esses testes são muito duros e eles passam por esse teste, eles estão capacitados, mas a questão é, quando você tem o uso da tecnologia, você está usando ela certa, né, de maneira correta? Não está sendo usado. Quem é que escala os árbitros? Quem é que coloca os árbitros em determinados jogos? É a comissão de arbitragem. E eu não vejo uma cobrança em cima da comissão de arbitragem. Eu vejo que os árbitros acabam sendo muito escudo das reclamações, das notas, do dedo na cara, do dedo em riste, mas a comissão de arbitragem não é cobrada, né, pelos clubes. E eles também não abrem essa possibilidade para a gente fazer, por exemplo, uma entrevista. Eu gostaria de receber o CNM aqui, aliás, eu estendo o convite ao CNM a participar aqui do De Primeira, para a gente poder debater a arbitragem. Vai aceitar o convite? Difícil, ele faz um vídeo gravado lá, solta, e aí fica muito fácil, né? Só tem a versão deles, a verdade deles, e aí fica complicado. Só dar uma informação aqui, que é uma informação do ano passado. Quando a gente fala que o CNM não está sendo cobrado. No final do ano passado, houve conversa do presidente da CBF, Reginaldo Rodrigues, com um grupo de ex-árbitros, imaginando a possibilidade de substituição do CNM. Aí o que aconteceu foi a substituição do presidente da CBF, que caiu. Quando voltou o presidente da CBF, isso ficou em absoluto banho-maria. Mas no ano passado, a CBF cogitou a mudança da comissão de arbitragem ao final do Brasileiro. Acontece que o Reginaldo caiu, perdeu o direito de ser presidente da CBF no dia seguinte ao final do Brasileiro. Então não deu nem tempo de fazer nada. E quando voltou, foi se preocupar com outras coisas. Algumas justas, como a seleção brasileira. Então, isso já se cogitou. Agora, acho que em relação à qualidade da arbitragem, que precisa melhorar é a qualidade da arbitragem, sem dúvida, não é um anúncio, mas acho um anúncio positivo. As grandes revoluções são silenciosas. A evolução da arbitragem precisa acontecer de uma maneira a você perceber que daqui a 3 anos não se fala mais tanto de erros. O problema é que você já começa o campeonato com a certeza de que isso não está acontecendo. A revolução não está em andamento. Não temos uma revolução, nem silenciosa, nem barulhenta, Alfredo. Nem barulhenta. Tem uma mensagem aqui. Diga. PC, eu recebi um telefonema da CBF, isso no final do ano passado, não foi do presidente, mas foi do diretor da CBF,
Eu entendo que o Senema é um cara extremamente competente, fez um ótimo trabalho dirigindo a arbitragem da Conmebol, um trabalho que foi reconhecido, mas que é evidente que o desgaste vai acontecer. O erro, chega uma hora que você não tem como segurar no cargo, ok? Havia, inclusive, alguns nomes que foram citados, que eu acho que seriam grandes árbitros, mas num outro momento, né? E é muito perigoso você chegar e colocar um árbitro num outro momento dirigindo a arbitragem. Tem uma mensagem aqui ainda. Está reconectando. No meio do campeonato não é para mudar. Era para ter mudado no final do campeonato, se chegasse à conclusão que era para mudar. Exatamente. Exatamente.